Eu assisti um vídeo hoje do repórter Marcelo Beckler, que é um dos maiores repórteres esportivos, um dos maiores correspondentes brasileiros na Europa. Camarada que faz um trabalho sensacional, um trabalho fantástico. E ele tem um quadro no site do Cruzeiro, na página do Cruzeiro, que se chama O Cruzeiro Visto de Fora. E ao ouvir tudo aquilo que foi dito pelo Marcelo Beckler, eu fico com o coração bem alegre, eu fico tranquilo, eu fico feliz de ver mais um profissional do jornalismo esportivo que consegue ter o mesmo entendimento, quer dizer, que consegue ter o entendimento real do que o Cruzeiro atravessa neste primeiro momento. Nesse segundo momento, né? O primeiro momento foi na temporada passada, onde houve uma colheita sem plantio, né? O Cruzeiro, quer dizer, não posso dizer que foi uma colheita sem plantio. A venda do Cruzeiro foi o plantio e a colheita foi o retorno à primeira divisão com uma campanha altamente positiva. E quando eu vejo um cara do calibre do Marcelo Beckler, olhando de fora, lá no continente europeu, vendo a repercussão do que acontece dentro do Cruzeiro e traz um posicionamento referente ao assunto com uma coerência descomunal, dentro, óbvio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo, e sendo um assunto que já havia sido dito ou já foi dito aqui por várias vezes, diversas oportunidades, eu aproveitei para poder falar sobre o assunto, né? Conscientização. O entendimento do momento do Cruzeiro, ele passa por vários aspectos. E o principal desses todos aspectos é a consciência, o entendimento, né? O entendimento consciente daquilo que de fato é. E o Marcelo Beckler me deu uma aula para todos nós que trabalhamos aqui nessa plataforma, com muita razão, assim, de forma muito racional, né? O sentimento colocado de lado e a racionalidade sendo evidenciada. E eu fico feliz, mais feliz ainda, por ter já tido a oportunidade de sentar na mesma cadeira que o Marcelo Beckler sentou para apresentar, assim como o Marcelo Beckler apresentou, o programa Horizonte Esportes, ao lado do Ramon Salgado, lá na TV Horizonte. Eu tive a grata oportunidade de sentar na mesma cadeira que ele sentou, apresentar o programa que ele também já apresentou, e hoje traça caminhos fantásticos na Europa, fazendo cobertura dos maiores clubes do futebol mundial, e inclusive do Cruzeiro, tá? Ele faz a cobertura, entre aspas, do Cruzeiro, porque ele tem esse quadro dentro do site cruzeirense. Eu vi uma matéria, foi mandada para mim lá no grupo dos meus sócios, dos meus membros. O repórter, o comentarista da TNT, do Esporte Interativo, falando a respeito, trazendo a consciência do torcedor, a realidade sobre o que é SAF, o que esperar da SAF e como assimilar o momento de transição da associação para a SAF. E diante daquilo, uma postagem minimamente tendenciosa do Super Esportes, do jornal Super Esportes, com um título altamente tendencioso, malicioso, uma forma de distorcer aquilo que foi dito de forma muito coesa pelo repórter da Oportunidade. Peço até perdão por não lembrar o nome dele aqui. Na verdade, um comentarista, né? Jornalista, repórter, comentarista, ele é o que ele precisa ser. Jornalista é isso. E ele comentou, né, na postagem do jornal, ele comentou sobre a tendenciosidade, da malícia, da maldade, ao tentar distorcer aquilo que foi dito para ele de forma muito consciente, uma forma de inflar o torcedor cruzeirense. E eu fico feliz porque esses vídeos, essas crônicas, esses comentários aqui, essas observações aqui têm alcançado um número vasto de pessoas. Ah, que isso, Cláudio, seu vídeo no máximo tem 4.000 visualizações. Você tem noção do que é, ou do que são 4.000
aparelhos assistindo um conteúdo, 2.000 aparelhos assistindo um conteúdo, você consegue pensar que tem mais de uma pessoa, muitas das vezes, acompanhando esse conteúdo? Então o alcance tem sido muito relevante dentro de um assunto que se tornou delicadíssimo dentro do clube, que é a conscientização do torcedor em relação ao momento. O Cruzeiro está indo amanhã para uma partida que é uma partida altamente decisiva. O Cruzeiro precisa vencer o América pelo placar de 3 gols no mínimo de diferença para que ele possa dar um passo a mais dentro do torneio, né? Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro vence por 3-0, 4-1, o Cruzeiro passa para a próxima fase, o que é muito difícil. É improvável, mas não é impossível. Pode acontecer. Mas se isso não vier a acontecer, cara, não existe razão para que a gente entre em desespero e, assim como diz o Marcelo Beckler, mira a nossa flecha, não com essas palavras foi dita por ele, mas essas palavras são minhas, mire a flecha no alvo errado. Se nós não entendermos, eu escrevi uma frase aqui, ó, que eu quero ler para vocês. Torcedor inconsciente é o pior, nunca vai entender porque não quer. Se o torcedor não estiver do lado do Cruzeiro, tudo será pior. O momento é este. O momento é este. E eu vou replicar uma fala do Marcelo Beckler aqui, porque é um cara fantástico. E não é pecado nenhum mirar nos melhores, né? Copiar os melhores. Não é problema nenhum. O Marcelo Beckler disse que o Cruzeiro passa por um momento que existe a dificuldade de entendimento pelo imediatismo. Não foram essas palavras utilizadas por ele, tá? Talvez você vai assistir o vídeo e falar, pô, ele não falou isso. Eu estou transliterando aquilo que foi dito pelo Marcelo Beckler. A dificuldade de interpretação, de entendimento do momento, ela pode ser muito perigosa. O time do ano passado, muita gente, né, agora que o time do Cruzeiro não conseguiu se encaixar da maneira que queríamos ou com a velocidade que queríamos, muitas pessoas estão dizendo que o time do ano passado é melhor do que o time desse ano. Só que quando você vai analisar friamente, vai acompanhar os jogos, assistir os jogos que estão disponíveis aí, ou os melhores momentos, é pouco. Os melhores momentos é pouco. Pega o resultado final. Aquele time do ano passado é um time, poxa, fantástico, dentro daquilo que ele podia ofertar, dentro daquilo que ele podia entregar. Observe que o Cruzeiro sobrou no campeonato no que diz respeito a número de pontos. O Cruzeiro, os jogadores daquele time, eles entregavam tudo fisicamente, porque tecnicamente eles mesmos entendiam que eles eram limitados. Eles entregavam tudo, o Cruzeiro foi líder disparado, quebrando inúmeros recordes da competição, ganhando de 1-0, 2-1. Aquele time entregava. Olha para você ver, fazendo aqui um paralelo. Se você pegar o time de 2013, você vai ver aquele time goleando muitos times. Ele era altamente superior tecnicamente e fisicamente. O time desse ano, ele foi campeão com sobras, mas ele não goleou ninguém. O Cruzeiro, se não me engano, teve uma partida que venceu por 4-1 e contra o Vasco 3-0. Não teve goleadas. Os caras entregaram no seu limite e não conseguiam sobrar dentro do jogo. Não sobrava dentro do jogo. Sobrou na competição, porque acumulou muitos pontos e parabéns, foi ótimo. Mas esse time, numa primeira divisão, ele simplesmente mostraria que entrega não é o suficiente. Precisa ter qualidade. O time de hoje tem muito mais qualidade do que o time do ano passado. Se ele conseguir assimilar o estilo de jogo e automaticamente irá entregar, acredito que irá entregar, da mesma forma, o Cruzeiro não vai sofrer sustos no Campeonato Brasileiro. Repito ou replico o que foi dito pelo Marcelo Beckler. Esse time não é pipoqueiro. O time pipoqueiro é aquele que pode entregar e não entrega na hora da decisão. É o time que é superior ao seu adversário e não consegue sobrepor, não consegue colocar em campo aquilo que treina, aquilo que precisa, aquilo que é necessário. Isso é time pipoqueiro, que na hora da decisão ele tem condição, mas ele não vai.
esse time que está sendo montado dentro do Cruzeiro hoje, ele não é melhor que o América. Ele não é melhor do que o Atlético. Hoje, ele não é. Tecnicamente, ele é muito inferior ao time do Atlético. Ao time do América, a gente pode colocar ali mais ou menos próximo. Porque o América hoje tem jogador de série A, de seleção brasileira. Como disse o Marcelo Beckler, né? Tá em outro patamar. Hoje é realidade. Não adianta a gente querer que as coisas ultrapassam os seus limites e que o projeto, o processo se atropele. Se nós cobrarmos isso, nós vamos estar cobrando um Cruzeiro sem austeridade, um Cruzeiro de 2017, 18 e 19. É este Cruzeiro que nós vamos estar cobrando. Nós vamos estar pedindo ao Ronaldo para que entregue para o torcedor aquilo que o Itair Machado e o Wagner Pires de Sá irresponsavelmente entregaram para a gente. E não é isso. Precisa consertar primeiro, para que depois a gente possa alcançar. O processo é árduo. Olha o que aconteceu com o Flamengo, que muita gente pega como parâmetro, eu também pego a questão da gestão. Foram 6 anos sem ganhar nada. O Cruzeiro já ficou 10 sem ganhar nada, para vir ganhar um bicampeonato brasileiro. 10 anos, desde 2003, o Cruzeiro não ganhou nada. Mas esse processo é diferente. Porque a partir do momento que o Cruzeiro estiver estruturado, não tenha dúvida, o Cruzeiro vai brigar para ganhar grandes competições. Porque tem uma camisa tradicionalíssima, tem uma história fantástica que poucos clubes do futebol brasileiro têm, principalmente fora do eixo. Fora do eixo não existe time que tem o currículo que o Cruzeiro tem. Fora do eixo não tem. Então o Cruzeiro tem tudo para poder voltar a ser protagonista no espaço de tempo devido e necessário. Não adianta. Se nós não estivermos do lado do Cruzeiro, ninguém vai estar.